O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Geralmente, quando eu celebro o casamento, eu gosto de pegar esse texto. Tem várias propostas que colocam lá no livro, no sacramentário, mas eu gosto de pegar esse texto do Evangelho de Lucas, porque de fato ele nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Perdão, de Lucas não, de Mateus. E o que é que ele nos diz? Ele nos diz que é preciso aprender a vontade de Deus. É preciso aprender a pôr em prática a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Cada um tem essa responsabilidade. Nós ouvimos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E mais adiante ele diz: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Por quê? Porque fazer a vontade do Pai significa tirar, extirpar o mal das nossas ações e da nossa vida. Não praticar a iniquidade. O mal, meus irmãos e minhas irmãs. Esse mal que está tão presente em nossos dias, esse mal que tornou-se prática na vida de tantas pessoas. Tem gente que vive fazendo mal. Tem gente que perdeu a noção do que é bem e do que é mal. Tem pessoas que vivem totalmente voltadas a fazer o mal porque não conseguem mais perceber o que é certo e o que é errado. É a grande confusão que nós vivemos hoje, por causa de uma vivência
religiosa de fachada. Tem gente que acha que basta dizer que Jesus é o Senhor e será salvo tu e tua família. Não basta dizer que Jesus é o Senhor. Tem que mostrar com a vida. Se eu sair de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e olhar uma pessoa com um texto na mão e achar que é meu inimigo, eu não estou colocando o Evangelho em prática. Não estou. Não estou. Se eu chegar em casa, depois de uma missa dessa, e perceber que o que tem lá para nos alimentarmos é pouco, e eu, sem pensar no outro, eu satisfizer a minha vontade, me satisfaço, como me alimento e não estou nem aí para quem vem depois, eu não entendi nada do Evangelho. Se eu encontrar alguém que pede para mim um minuto de atenção, escuta, queria falar uma coisa com você, e eu não der atenção, não serviu de nada. Aqui, o Evangelho de hoje faz para cada um de nós um apelo muito forte, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso edificar a casa, a nossa vida. A vida passa e passa muito rápido. De vez em quando é bom a gente lembrar disso, porque nós não sabemos o dia em que a nossa caminhada sobre essa terra terá um término. Mas a palavra de Deus, ela constantemente nos chama a fazermos o bem, a vivermos de acordo com a vontade do Pai. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando eu leio esse evangelho na celebração do matrimônio, eu digo para as pessoas que estão se casando: edifiquem a vossa vida cada dia na presença do Senhor e sobre essa rocha que é Cristo. Quantos casamentos que não vão adiante por causa disso, porque esquecem. Às vezes a gente está celebrando um casamento e a gente percebe que a pessoa não está nem aí para o evangelho, para a homilia, não está nem aí para o momento religioso, a comunhão é um detalhe, e aquilo dá uma tristeza. Dá uma tristeza grande. Por quê? Porque a gente já consegue prever que a vida dali será difícil. Porque sem a presença de Deus é complicado nós levarmos os nossos projetos adiante. Só progride quem escuta a sua palavra. Só escuta a sua palavra quem se aproxima dele. Só se aproxima do Senhor quem compreende a importância de viver com Ele todos os dias. E não de fachada, porque pode ser que a pessoa consiga até fazer prodígios. Nosso Senhor diz assim que vão perguntar: mas nós não profetizávamos em Teu nome? Nós não fazíamos milagres em Teu nome? E o Senhor diz: porém vocês faziam só de aparência, nunca me conheceram, nunca colocaram em prática aquilo que eu pedi para vocês. E o que é que o Senhor nos pede? Que nós sejamos bons uns para com os outros, a começar com as pessoas com quem a gente convive dentro de casa. Não adianta chorar em cima de caixão. Tem que viver bem antes, para que no dia da partida da pessoa querida, a gente pode dizer: vai em paz, vai com Deus. Eu fiz o que podia, fiz a minha parte. Quando eu celebro uma exéquia e vejo muito desespero, a gente depois vai sabendo, assim, isso aqui era o que não ia na casa dela ou na casa dele. Isso aqui era o que deu mais dor de cabeça. E aí na hora dá um desespero, um negócio todo. E nós temos o convite de Deus cada momento para que a gente seja bom, para que nós sejamos bons, para que a gente tire a maldade do nosso coração. Para que tanta maldade? Para que ficar sempre tentando encontrar uma coisa para prejudicar o outro?
Por que sempre esse instinto de querer passar na frente do outro, de querer ser melhor do que o outro? A sociedade de hoje está louca por falta de Deus. Basta a gente perceber como é que acontece por aí. Quantas vezes você está numa fila e chega uma pessoa se fazendo que não está entendendo nada e passa na frente? É maldade com quem está lá há muito tempo. É maldade. Ou então, aquele pessoal que inventa de pegar o menino de 12 anos e botar no braço para passar no caixa, querendo inventar que está com a criança de colo, né? Meninão de 12 anos, coloca no braço, os pés arrasta no chão, mas inventa. Essa mania de querer tirar proveito de tudo, de querer sempre burlar as coisas, de querer estar passando a perna nos outros, isso é maldade. É maldade. Outro dia alguém estava comentando assim, se fala tanto da situação do Brasil, dos problemas disso e daquilo outro e tal, mas a desonestidade está praticamente em toda parte. Não adianta só a gente culpar fulano e ciclano de ser desonesto, quando nós também somos desonestos. Somos desonestos. Cada um deve olhar para as suas atitudes e começar a fazer uma séria análise das coisas para dizer, não, eu tenho que melhorar. Eu tenho que mudar essa minha maneira de querer ser mais esperto do que os outros, de querer estar tirando vantagem de tudo, de estar sempre procurando uma maneira de estar ganhando um pouquinho mais. Para que isso? O que eu tiro do outro vai fazer falta para o outro. Quantas vezes hoje, nessa vida louca que a gente vive, a gente vai pagar uma coisa no caixa e a pessoa passa o troco errado e tem gente que percebe, põe no bolso, se enganou porque quis. Isso é maldade, gente. É praticar o mal. A palavra de Deus diz que não basta dizer Senhor, Senhor, tem que procurar colocar em prática o que Ele diz. Outro dia nós lemos no Evangelho, não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Se uma coisa eu não gosto, por que eu tenho que fazer para o outro? Em todos os sentidos, a gente vê assim que parece que o Evangelho, ele é só da porta da igreja para dentro. Uma vez uma pessoa veio me dizer assim, padre, parece que é assim, entra na igreja, aí o Evangelho vale. Põe o pé fora da igreja, parece que o Evangelho já não conta mais. Enquanto que o cristão é cristão aqui e lá fora. O cristão é cristão aqui na fila, aqui e no trânsito. O cuidado. Meus irmãos e minhas irmãs, procuremos meditar sobre isso, é importante. E eu não falo da boca para fora. O primeiro a ser chamado em causa sou eu. Em tudo. Porque ser honesto é ser cristão. É colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele diz que quem for honesto nas pequenas coisas será honesto também nas grandes. Quem for desonesto nas pequenas será desonesto também nas grandes. É palavra de Deus isso. E o Evangelho de hoje toca lá no fundo do problema, no centro da situação. Procuremos pensar sobre a nossa vida e vamos fazer um esforço. Quem vai ganhar com tudo isso somos nós. Não tem coisa melhor do que a gente poder deitar à noite a cabeça no travesseiro e dormir de consciência tranquila. O desonesto não dorme tranquilo. Uma vez eu estava conversando com um policial amigo meu e ele estava contando das operações que fazem às vezes de madrugada para poder pegar o povo desonesto, né? O caboclo está lá deitado, com pouco a polícia entra e pega ele de pijama, diz, bora. Não dá tempo nem calçar o chinelo. Vão suspendendo e vão levando para o rumo do camburão para poder botar dentro, né? O caboclo está lá dormindo, quando escuta é a pancada na porta, o chute que dão, pá, tá, já entra.
E aí a gente fica olhando, de que adiantou? O homem prudente escuta a palavra de Deus e põe em prática. O tolo escuta e faz de conta que não é para ele. Porque tem sempre isso. É como hoje tem uma mania muito grande de se justificar. A pessoa lê a palavra de Deus e diz, não, mas na verdade não é desse jeito. Deus sabe a situação difícil que eu estou vivendo. Deus sabe que se eu não tivesse nessa dificuldade, eu não faria isso. Conversa, gente. Honestidade é honestidade na pobreza e na riqueza. Não tem disso não. Dizer assim, Deus sabe. Sim, sabe, mas não está dizendo que não é pecado. É pecado do mesmo jeito, mesmo ele sabendo. Uma mania que tem hoje do povo, querer até pensar o pensamento de Deus. Mas o ser humano é muito atrevido, viu? É muito atrevimento. Até o pensamento de Deus a gente quer pensar. Estão acima, mas tão acima os meus pensamentos dos vossos pensamentos, diz a palavra. Muito acima. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos olhar para o Evangelho de hoje. Eu em primeira pessoa. Eu quando proclamo isso aqui de cima, só Deus sabe como eu fico preocupado e pedindo ao Senhor, dai-me força, Senhor, para que eu seja o primeiro. O primeiro. Por quê? Porque eu não quero, de maneira alguma, perder a minha salvação. Agora é preciso proclamar? Aqui acolá já teve alguém que disse assim, esse padre fala com muita dureza. Eu digo, não, então vamos rasgar o Evangelho, porque o Evangelho é duro mesmo. Não existe o Evangelho mamão com açúcar, não. Não tem. O Evangelho é duro mesmo. E para seguir o Evangelho a gente tem que fazer uma força grande, que é difícil. Por isso que tem muita gente que se revolta com a igreja, vai buscar a história lá não sei da onde, do tempo não sei de quê, que a igreja fazia isso, aquilo outro, tudo desculpa para não viver o Evangelho. É desculpa, porque o Evangelho é dureza. Então achando uma desculpa a gente põe a culpa. Olha, é uma coisa que é desde muito tempo que eu presto atenção. O ser humano sempre procura uma outra coisa para botar a culpa. Desde lá do Gênesis. Uma vez eu estava brincando com uma turma de jovens a respeito disso, dizendo, quando Deus chegou para Adão e disse, Adão, foi tu que comeste do fruto que eu proibi? Senhor, a culpa não é minha, foi da mulher. Aí Deus se virou para a mulher e disse, mulher, mas foi você? Aí a mulher se virou, Senhor, a culpa foi da serpente. Quando o Senhor olhou para a serpente se virou assim, opa, não tem mais nenhum. Parou na serpente, a pobre não tinha mais em quem botar a culpa, viu? E assim somos nós, a gente sempre põe a culpa numa coisa, sempre noutro. Sempre noutro. Tem gente que deixou de viver a fé católica, não por causa de inquisição, não por causa disso, daquilo outro, porque aquilo ali era problema da humanidade inteira. E a igreja, estando dentro da humanidade, ela também estava lá. Mas era a humanidade toda naquela situação. Aí a pessoa vai buscar lá não sei aonde uma justificativa para poder tampar a verdade. E a verdade é não ter coragem de botar em prática o Evangelho na vida. Aí não tem coragem de botar em prática o Evangelho, vai buscar uma desculpa. Eu não sou mais, não vivo mais a minha fé, eu deixei a igreja. Não, é porque tal coisa assim. Mentira. A verdade é falta de coragem de viver o Evangelho. Só isso. Viu? Isso aí ninguém tira da minha cabeça. Todas as desculpas são desculpas. No fundo, a verdade é essa. É a preguiça de botar em prática a palavra de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.